Sejam muito bem-vindos, cervejeiros caseiros e futuros cervejeiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você chegar à sua primeira cerveja caseira, ou seja, na cozinha da sua casa. E o tema de hoje é cerveja caseira, um hobby. Aí hoje eu vou falar para vocês como eu tornei um hobby a produção de cerveja na cozinha da minha casa. E é isso mesmo, é um hobby. Eu queria falar sobre esse hobby. Não é uma produção para você vender em larga escala. É uma produção para você fazer, para mostrar para os amigos, para beber a sua cerveja, para provar vários sabores, aqueles que você não encontra na prateleira do supermercado, para levar para uma festa, para levar para a família, para levar para uma festa de família, para levar para as pessoas experimentarem e principalmente para se divertir no processo, ou seja, ter um hobby, ter uma coisa para você desopilar dos estresses da vida, né? E eu comecei a fazer cerveja, eu já contei essa história aqui em outro vídeo, mas eu vou contar aqui resumidamente. Aqui em Recife a gente começou há uns anos atrás, mais ou menos em 2014, começou a ter essa febre de cervejeiro caseiro. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a conhecer pessoas, e aí comprei um curso de você fazer cerveja com extrato de malte. Na verdade é um kit. O extrato de malte nada mais é do que você eliminar a etapa da abraçagem. O malte, como se ele já viesse com inclusive tem até extrato de malte com adição de lúpulo, que é no caso do extrato de malte líquido. Enfim, é um processo mais simplificado, que dá resultado, mas você não tem muito controle, porque a receita vem praticamente pronta. Então você não tem aquela de mexer para lá, mexer para cá, você compra a receita pronta e faz. Enfim, comprei um curso que era uma videoaula, já comentei aqui, que foi muito massa. Serviu para abrir minha mente, serviu para eu saber como é o processo cervejeiro. E aí eu fui atrás de comprar insumo para fazer de novo da mesma forma, porque eu até achava que aquilo ali era a forma correta de fazer, eu não sabia. E aí, conversando com as pessoas, com as lojas, aqui em Recife tem loja que vende produtos, insumos para cerveja caseira. E aí, em conversas, eu fui descobrindo que tem uma forma de você ter um controle maior da cerveja, que é o método all grain, eu já falei aqui, que é com grão, não é com extrato de malte. Cada caso é um caso. Tem gente que, no Brasil não é tão difundido fazer com extrato de malte, mas para começar é uma boa ideia sim. Enfim, a gente está aqui para falar de hobby. E foi assim que começou o hobby. Eu comecei com um curso, depois eu fui evoluindo, perguntando às pessoas. Fiz um curso presencial, mas eu já sabia fazer cerveja. Mas esse curso deu uma agregada. Foi um curso de um dia, uma abraçagem aberta. E aí, a partir daí, eu fui evoluindo e mais ou menos uma vez por mês eu fazia uma cerveja. Porque um ciclo de uma cerveja é mais ou menos um mês. Quando você pensar que você vai fazer uma cerveja para você na cozinha da sua casa, no seu fogão de 4 bocas, você vai fazer uma cerveja hoje que vai provar daqui a um mês. É assim, cerveja caseira requer paciência também. Mas como é um hobby, é uma diversão. O dia de você fazer é um trabalho divertido. É um trabalho que você faz pode chamar amigos para fazer, um amigo para fazer, e faz tomando cerveja, e faz relaxando, certo? Então eu iniciei dessa forma e comecei a fazer mais ou menos uma vez por mês. No outro ano diminui um pouquinho o ritmo, mas assim, passei uns 4 anos fazendo cerveja direto, uma constância. E parei porque me mudei, aí muda a casa, muda a pia, muda ligações da panela, muda ligações da mangueira que vai para o chiller, que ela era ligada em uma torneira que tinha na minha área de serviço do outro apartamento, e aí mudou para cá, enfim, minha filha
meu segundo filho nasceu e aí eu dei uma pausa, mas aí depois voltei. Voltei a fazer cerveja, voltei a esse hobby maravilhoso que é fazer cerveja em casa, fazer cerveja caseira. Ter um hobby é uma oportunidade para você fazer o que gosta. Porém, com uma vida muito corrida, não é sempre que a gente consegue fazer o que fica difícil você fazer o que gosta. Então é importante que você se esforce para ter um hobby. É meio contraditório isso aí, mas assim, é importante, é prazeroso, é trabalhoso ao mesmo tempo. Mas um hobby é bom para desopilar. E ele ajuda você a lidar melhor, em linhas gerais, aos desafios do cotidiano. Quando você está com a cabeça só no seu cotidiano, eu não digo só trabalho, até em casa, quem tem menino pequeno sabe, é chegar, botar para jantar, botar para dormir, dar banho, fazer tarefa, e quando você vê já é 9h da noite e você só quer dormir. Quando você tem uma outra coisa, outro hobby, você consegue passar por essas etapas mais facilmente, porque você esfria sua cabeça pensando em outras coisas. O hobby pode ser uma corrida de rua, pode ser uma musculação, pode ser arte, pode ser uma pintura, pode ser colecionar coisas, colecionar carrinho, colecionar o que for. Um hobby é bom, faz bem para a saúde. E muita gente acha que não tem tempo para um hobby, mas tempo é prioridade. Em linhas gerais, você pode dar menos prioridade à sua Netflix depois, querida Netflix, depois do jantar, que você passa o dia sonhando com ela, para você começar a fazer outra coisa que vai abrir sua mente, para você começar a pintar, ou principalmente, no meu caso, a fazer cerveja. Você começa a pensar nas receitas, você começa a ter responsabilidades diferentes, que eita, eu preciso comprar uma panela diferente, eu preciso adaptar essa panela, eu preciso comprar um balde fermentador, eu preciso adaptar esse balde fermentador. O dia da abraçagem é tal dia, já combinei com os meninos, vai ser sábado, então eu preciso comprar sexta ou no sábado, porque os insumos eles têm que estar frescos. Eles têm que ser comprados, o malte depois de moído, o ideal é que ele vá direto para a panela. Né? Se eu comprar um malte moído, eu boto na geladeira para usar, porque eu não vou usar na mesma hora, vou usar um pouco depois. Normalmente eu compro moído já. Então só o fato de estar pensando no que eu tenho que fazer para no final das contas gerar aquela minha cerveja, que eu tanto quero provar uma stout. A próxima eu acho que eu vou fazer uma stout. Eu não sei ainda, talvez sim. Mas eu queria, vai ser uma receita, eu nunca repito receita. Vai ser uma receita diferente e eu já estou doido para provar sem nem ter começado. Então hoje mesmo já estava pensando na receita. Hoje eu mesmo já estava pensando em quando comprar, já estava combinando com o pessoal. Aliás, já combinei com o pessoal de quando eu vou fazer essa receita. Então isso já mexe com a cabeça e você meio que sai um pouquinho do cotidiano, dos problemas do trabalho, dos estresses do trabalho, dos estresses de casa. Então, se você acha que não tem tempo, dê prioridade a um hobby. Ele é bom, ele é importante para a sua saúde mental. É muito importante você ter outras coisas para pensar. Às vezes o problema é dinheiro, porque você realmente gasta. Você gasta com kit, com equipamento, com panela. Se você já tem, você gasta com a receita. Mas aí se você já tem um equipamento, a receita, quando você vai fazer, se você for comparar a quantidade de cerveja que você fez, você gastou, sei lá, R$100, mais ou menos, para 10 litros, daria R$10 por litro. R$100 para 8 litros, um pouco mais de R$10, uns R$12, eu não sei, eu não estou com um calculador aqui para dizer exatamente. Mas se você for comprar uma IPA, aí isso é IPA, porque a IPA é mais cara, mas a receita da IPA também é mais cara, por isso que eu estou falando de R$100. Pode ser 100 e pouco, 105.
Uma IPA, eu estou falando 1 litro de IPA. Uma IPA de 500 ml, sei lá, uma das mais baratas é R$10, uma de meio litro, né? Pelo menos por aqui, se você for no mercado. Ou seja, o dinheiro você já vai... Quando você já tem o equipamento, você já vai naturalmente economizar quando você vai fazer a cerveja. Certo? Então, tempo é prioridade, dinheiro é prioridade e o recomendado é você ter um hobby. Um hobby. É muito importante. Inclusive, a questão do tempo. Eu sou um caso que tenho 2 filhos, tenho uma família e faço a minha cerveja. Eu faço minha cerveja. Se for necessário acordar 4 horas da manhã para fazer, eu faço, é divertido. Claro, vai ser mais difícil, mas eu faço. Né? Tudo em prol de ter um hobby, tudo em prol de ter uma coisa a mais para pensar e sair do cotidiano, aquele que cansa, que todo dia passa, ano após ano, e aquela mesma coisa. É bom frisar. Fazer cerveja em casa é um hobby e deve ser um hobby. Cervejeiro caseiro é cervejeiro caseiro, não é cervejeiro profissional. Por quê? Se você quiser fazer cerveja em casa para vender, você vai ter que pagar impostos, senão você vai estar sonegando imposto, é crime. Você vai ter que pagar impostos, você vai ter que passar por aprovações na vigilância sanitária, você tem que passar por aprovações na prefeitura, de um modo geral. Então não confunda com fazer cerveja em casa e você ganhar dinheiro vendendo cerveja. Se fazer cerveja em casa, é bom frisar que isso é um hobby. Por que é bom ter um hobby? Como eu já falei, é uma válvula de escape de um cotidiano muito atarefado. Já falei. Serve como um remédio sem efeitos colaterais. Isso é remédio anti-estresse, sem efeitos colaterais. Porque quando você se diverte no processo, você se diverte no processo, você está fazendo com seus amigos, você está bebendo uma cerveja, relaxando e preocupado com se o mosto, as enzimas já comeram, já transformaram todo o amido em açúcar. Quando você está preocupado ali, quando você está se divertindo, você tá gerando dopamina e serotonina, que são hormônios importantes no combate ao cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, a química já diz tudo. Você está produzindo hormônio para ir contra o estresse. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, não, porque não é a minha área. Outra coisa, que é bom você ter um hobby, é um gás na sua motivação. Porque se aquele seu cotidiano está todo dia igual, todo dia igual, todo dia igual, você naturalmente vai desmotivar. Naturalmente vai desmotivar. Se você não encontra uma coisa para se motivar, você começa a ficar mais estressado, a sua saúde mental começa a piorar. Então, ele é um gás na sua motivação. Ele vai lhe fazer acordar melhor para o seu dia a dia. Outra coisa, você vai começar a adquirir conhecimento de uma coisa completamente diferente. De uma mágica que é fazer cerveja, de uma mágica que é você produzir uma bebida com álcool e gás na cozinha da sua casa. Então você começa a ter esse conhecimento, as pessoas começam a ficar interessadas. Isso é bom até para o ego, para o seu ego, né? Que as pessoas começam, como assim? Você começa a explicar todo o processo de cerveja, né? E também vai melhorar muito a sua criatividade, porque você está exercitando essa criatividade. Você está exercitando, quando você vai atrás, quando você abre a mente para outras coisas, você exercita a sua criatividade. Então, quanto mais criatividade, melhor até para você sair dos maiores problemas que você vai ter na sua vida. Ou seja, amplamente falando, um hobby, ele vai lhe ajudar muito com os problemas gerais da sua vida. E também, mais uma coisa que um hobby pode trazer é melhorar o seu desempenho profissional. Porque, mais uma vez, se você está desmotivado, se você não tem muita criatividade, se você não tem muito conhecimento, mesmo que seja um conhecimento que não tem nada a ver com o seu trabalho,
o seu trabalho vai ser aquele mesmo. E hoje em dia, quando você não melhora constantemente, você naturalmente piora, porque as coisas evoluem, tudo evolui. Se você está ali fazendo tudo, a mesma coisa, todo dia, sem evolução, você piorou. Você piorou. O que você era, se você não evoluiu hoje, você evolui para pelo menos empatar. Né? É claro, não é fácil. Todo dia você evolui, não é fácil. Tem dia que você não faz nada, mas a evolução aí já é uma conversa muito mais profunda, porque você evolui de várias formas, né? Não só trabalhando. Mas enfim, você tem que buscar sempre essa evolução para melhorar o seu desempenho profissional. Então, eu acho que você deveria começar um novo hobby. É lógico que eu vou falar da cerveja caseira. Nós estamos falando de produção de cerveja em casa. Por tudo isso que eu falei, por essa saúde mental, eu acho que você deveria procurar saber como é ver vídeos na internet. Tem vários vídeos mostrando como é a produção, para você ter uma ideia, né? Não sei se dá para aprender só com vídeo de internet, mas assim, para se ter ideia, tem muita coisa na internet. Mas também você pode experimentar várias coisas. É importante ter um hobby, né? Explorar os seus talentos, talvez fazer uma corrida, um exercício. Isso, além de ser bom para a saúde mental, também é bom para a saúde física. Enfim, é importante procurar um hobby. Agora, como esse hobby de fazer cerveja caseira, ele surgiu em geral, não para mim eu já contei. Mas assim, eu acredito que as pessoas começaram a ficar de saco cheio, assim, de não aguentar, não é não aguentar mais, mas assim, de querer algo mais do que a cerveja vendida em massa, vendida em supermercado. Porque quem gosta de cerveja vai lá no fim de semana, vai no outro, tem sempre as mesmas cervejas. De repente você zerou. Aliás, se você não gostar de algum estilo, se você gostar de uma IPA, que é o que eu mais falo aqui, se você gostar de uma IPA, você vai e você vai ter ali 5, 6 estilos de IPA, e aí você gostou mais de um, só vai naquele, né? Então eu acho que esse hobby ele surgiu por essa ânsia das pessoas de quererem ter esse controle sobre a cerveja que você está bebendo, certo? E aí eu acho que é um hobby muito interessante e, assim, para mim funciona porque eu gasto muito tempo pensando em como vai ser a próxima abraçagem. Então, só isso aí já tira minha cabeça do pensamento comum, do meu cotidiano. Isso já tira. Eu já, como eu falei, já penso o dia, já começo a pensar na receita. No dia, o dia da abraçagem, né? Que é o primeiro dia da cerveja, o dia mais importante. Não que os outros não sejam tão importantes quanto, mas você tem várias preocupações ali, que as 6 horas passam, mais ou menos 6 horas no processo de abraçagem, mais ou menos, 6 horas e meia por aí, no método All Grain, né, que não é o método que eu falei antes, que é o com extrato de malte, que a receita geralmente vem praticamente pronta, né? Então você tem as várias etapas e você tem que seguir temperaturas nas etapas, então você tem que estar ligado a isso. E você tem que seguir tempo das etapas, e você tem que seguir medidas nas etapas, você tem que botar uma quantidade exata de lúpulos num determinado horário, num determinado momento, e outro tipo de lúpulo em outro determinado momento. Então você se preocupa para despreocupar. Você se preocupa com essas coisas para se despreocupar, para ter uma saúde mental melhor, para ter um desempenho profissional melhor, para ter até um desempenho com a sua família melhor, porque você vai estar menos estressado, o estresse da rua vem para casa, e quando você começa a pensar nisso que você vai fazer, já vai desestressando, independentemente do hobby, né? Eu digo da cerveja caseira porque é o meu hobby, é o que eu sei fazer, é o que eu faço e é o que eu posso falar, né?
No dia, inclusive, também tem a questão, tem um trabalho braçal também. Trabalho braçal também faz com que você descanse a cabeça. O braço descansa a cabeça. Enquanto o braço trabalha, a mente descansa. Enquanto a mente trabalha, o braço descansa. E esse movimento é importante para você melhorar a sua vida. Bom, eu vou dar algumas dicas não, eu vou dar uma dica aqui para vocês começarem a se interessarem por esse mundo cervejeiro caseiro, que é e transformar ele num hobby, que é a leitura. Existem alguns livros muito bons que podem matar curiosidades de fácil leitura, para você começar a entender, o processo cervejeiro, o que você vai gastar, você vai fazer, o trabalho que você vai ter e muito mais. Você começar a entender para que serve os ingredientes da cerveja, para que serve o malte, para que serve o lúpulo, para que serve a levedura, para que serve a água, para que serve alguns aditivos que você queira colocar, como é que você envasa. Então você vai ter uma ideia muito geral se você começar a procurar por livros. E eu vou trazer aqui alguns exemplos dos que eu tenho, né? Esse aqui, por exemplo, Cerveja em Casa. Coincidentemente é o nome desse programa, Cerveja em Casa, certo? Esse livro aqui é um livro ótimo, de fácil leitura. Ele tem várias receitas. Aqui. Ele comenta sobre o estilo da cerveja que foi feita e como foi feita a fabricação, né? Inclusive, fala da... Deixa eu ver um aqui. Deixa eu abrir um aqui. Até o mês que você deve fazer essa cerveja, mas isso aqui o mês é para os Estados Unidos. Esse livro aqui foi feito por 2 americanas. Em novembro, nos Estados Unidos, ela diz aqui, sua cerveja caseira de novembro. É uma Brown Ale com noz pecan. Massa, né? Você só vai fazer isso depois de aprender a fazer cerveja. Mas assim, o livro ele já diz. Já tem a receita e ele fala sobre ela. Ele diz aqui, uma Brown Ale com noz pecan, doce com gosto de noz e nota de caramelo e biscoito. Ou, agora que eu vi, tem três escolhas aqui, uma Pale Belga com Cranberry e uma Sage Chestnut ESB. E aí você escolhe. E aí, para acompanhar, fala por que o mês de novembro para essas receitas, os comentários sobre o estilo. Ele bota aqui, um detalhe aqui, ao colocar as nozes ou castanhas em uma receita de cerveja, é importante lembrar que elas conferem um sabor muito sutil. Por isso, não espere um sabor forte de noz pecan no produto final. Ou seja, ele fala dos ingredientes que ele tá colocando. É muito massa. E aqui embaixo, a lista de compras, no final das contas. Aqui. Para mais ou menos 2,5 galões, 340 gramas de noz pecan sem casca, não sei se está dando para ler aí, pacote de levedura tal, malte biscuit moído, malte chocolate, enfim. Isso foi só uma páginazinha que eu li da parte da receita. O início aqui, ele fala, olha como esse livro começa, olha como é interessante. O fantasma que paira sobre a ideia de produzir cerveja em casa é que você precisa de uma sala inteira para a atividade. Muita gente pensa em adotar esse hobby, estava falando em hobby, hein? Mas logo conclui que é necessário ter um porão cavernoso. As pessoas podem pensar isso. Embora fosse espetacular ter um porão assim, né? Mas ninguém tem um local para ter uma casa com porão. A maioria das pessoas já encara bastante dificuldade para acomodar seus pertences em casas modestas ou apartamentos minúsculos. São pouquíssimas aquelas que possuem uma garagem grande ou um cômodo extra para uma mini cervejaria. Não mentiremos, você precisará comprar alguns equipamentos para se dar bem e facilitar o trabalho de produção caseira da cerveja. E talvez precise liberar uma prateleira para o garrafão. Mas relaxe, não será necessário alterar todo o seu estilo de vida. Você já abriu espaço para aquela máquina de fazer pão que nunca usa?
ir para aquela fruteira com haste para banana que sua mãe comprou, não é mesmo? É muito melhor achar um lugarzinho para um equipamento que lhe permitirá fazer sua própria cerveja. Na verdade, é o local de você guardar duas panelas a mais, 2 baldes a mais. Então, enfim, esse livro já vai aqui matando a sua objeção de que você precisa ter uma cervejaria, uma mini cervejaria em casa para você saber fazer a sua cerveja. Não precisa, você faz no fogão de 4 bocas da sua casa. Esse livro fala também, bom, enfim, ele fala dos ingredientes, né, os principais, o malte, lúpulo, levedura, e água, enfim, acho que não vai dar para ver. Aí fala de cada um, e fala do processo, e fala de como fazer. É muito massa. Uma dica é, na Amazon, ele tem você pode ver como se fosse uma degustação. Isso que eu li agora, você consegue baixar no Amazon e consegue ler umas 20 páginas, eu acho. Alguma coisa assim ou mais. Acho que é mais, acho que são umas 50 páginas. E aí você vê se gostou e compra. É barato. Muito massa. Para quem está querendo começar, esse é massa, porque é leitura leve. Esse também é muito bom, da Publifolha, cerveja feita em casa. É mais técnico, um pouco mais técnico, mas ele fala, entre outras coisas interessantes, a evolução da cerveja, a evolução dos materiais usados para a cerveja. Um pouco da história da cerveja artesanal. Beleza, isso é interessante. Todo o processo cervejeiro no infográficozinho aqui. Esse aqui é mais... Esse livro aqui é muito massa também. Ele é mais intuitivo. É um pouco mais técnico, mas ele é mais didático. Ele é bem didático mesmo, esse livro aqui. Aí fala dos maltes, das torres dos maltes. Ele dá uma tabela dos maltes, dos adjuntos e açúcares, maltes, adjuntos e açúcares. Fala dos lúpulos, fala de uma tabela de lúpulos. Isso aqui é perfeito. Você, quando estiver fazendo uma cerveja, você vai, rapaz, eu quero dar um amargor, qual lúpulo eu vou usar agora? Você vem aqui, vê a quantidade de alfa-ácido que tem e tal, e escolhe o lúpulo. É muito massa. Fala de todo o processo e no final das contas, cadê? Receitas. Uma coisa mais simples, não é feito outro livro, mas ó, uma Imperial Pilsner, toda a receita aqui e várias receitas. Várias receitas. Segundo livro, cerveja feita em casa. Muito bom também. Detalhe, viu, gente? Livros para cervejeiros caseiros. Não é livro para sommelier. Aqui não fala de degustação, não fala de você linkar a cerveja tal com chocolate para fazer harmonizações. Não, é o processo cervejeiro. Agora eu não posso esquecer. O livro mais importante, pelo menos para mim, eu não tenho ele em meio físico, eu só tenho em meio eletrônico, que é o livro How to Brew. Como fazer cerveja. Como braçar. Eu acho que é uma tradução bem literal, como fazer uma braçagem. How to Brew. Ele fala o passo a passo do cervejeiro caseiro. Procura esse livro na internet. Compre ele. Se o PDF for mais barato, que seja, compre também. Eu só tenho PDF. E assim, ele fala todo o cuidado que você precisa. Cuidado com sanitização, que é muito importante. Fala o porquê ter esse cuidado. Fala o passo a passo. Fala como você se organiza. Para você começar a entrar nesse meio cervejeiro, o mais importante é esse livro How to Brew. Certo? Então, vamos recapitular. Cerveja feita em casa. Cerveja em casa. E How to Brew pode ser em meio eletrônico. Tá certo? Bom, gente, eu queria abrir a cabeça de vocês para mostrar que cerveja caseira é um hobby excelente, é divertido. Você se sente um mago que faz a sua porção mágica e isso aí é bom para sua cabeça, é bom para sua mente, é bom para o seu trabalho, é bom para sua família. Você tem um hobby em geral, é bom. E o hobby cervejeiro é muito bom. E com esses livros vocês já vão ter uma ideia
de como é todo esse processo. Eu espero ter ajudado muito vocês e até o próximo vídeo.